Olá pessoal, meu nome é André Ruschel e hoje vou fazer uma demonstração de como ingressar uma estação Linux no Active Directory. Então o nosso primeiro passo, a gente pressupõe que você já possui o Active Directory devidamente instalado. Observem que em computers eu não tenho nenhuma estação ingressada ainda. Eu já tenho alguns usuários, eu criei alguns usuários que irão logar no Linux, bem como um grupo de usuários chamado alunos. Algumas informações importantes são o nome do nosso servidor, server 2008, e o IP do nosso servidor Windows, que é 192.168.1.100. Essas informações são importantes porque aqui no Ubuntu, a distribuição que a gente escolheu é o Ubuntu 10.04, a gente vai precisar das informações que eu acabei de coletar. Então, existem inúmeras maneiras de você ingressar uma estação Linux no Active Directory. A gente vai fazer a primeira falando sobre Samba ou Bind Kerberos e depois com o Likewise Open. Então, da mesma forma, aqui o nome da estação é Desk Ubuntu. Vamos checar o IP da nossa estação Linux. Vamos verificar antes de dar continuidade a conectividade com o nosso servidor Windows. Então isso é importante. Então a gente já está vendo que já está se comunicando a estação Linux com a estação Windows, ou melhor, o servidor Windows. Feito isso, a gente vai editar um arquivo chamado hosts, onde você vai acrescentar essa linha, onde vai ter o IP do servidor Windows, o nome totalmente qualificado e mais uma vez o hostname, o nome do seu servidor. Esses arquivos que eu vou estar trabalhando agora, eles vão estar disponíveis, já estão disponíveis para download, todos eles, no meu blog. Então você pode acessar o blog e realizar o download, bem como um artigo explicando passo a passo essa demonstração que eu estou realizando agora. Então você já checou o host, você vai partir então para instalação dos pacotes. Que pacotes, André? A gente vai instalar o Kerberos, vamos instalar também o Inbind, o Samba Client, o FS e o Samba Common. O que mais eu preciso? Eu vou colocar também o libpan mount. O que esse pacote vai fazer? A gente vai montar os arquivos do Windows no Linux. Vejam, então o usuário, por exemplo, Ana, vai se logar e eu quero que apareça um diretório com os arquivos da Ana que estão no servidor Windows. Vejam que bacana essa configuração. Então, aqui o que você precisaria fazer? Você simplesmente vai dar um Enter, vai confirmar essa instalação. Eu não vou realizar por questões de tempo, então vai fazer o download desses pacotes. E aí você já vai começar a configurar. Então a gente vai começar a configurar já o Kerberos. Esse arquivo também está disponível para download lá no meu blog, como eu já citei. Aqui algumas configurações que a gente realizou no libdefaults e outras opções de domínio, fazendo referência ao nosso servidor Windows. Em seguida a gente vai configurar o NS Switch. A gente optou por usar o Compat e o Inbind. Você poderia usar files por questões pessoais. A gente optou pelo Compat.
em seguida você já vai partir para o Samba. Aqui no Samba é importante essas configurações, você pode fazer de inúmeras maneiras. A gente usa uma configuração nossa, então algumas referências aqui ao Active Directory, ao nome totalmente qualificado. Então, após você já ter configurado todas essas etapas, o que você vai fazer? Vamos testar o nosso Kerberos. Então, o comando kinit, você vai colocar o nome do usuário administrator do Windows, e vejam isso, o nome do domínio é todo letra maiúscula, então kinit administrator, e aí você já entra com a senha do administrator do Windows. Aqui não pode dar nenhum erro, então isso significa que deu certo. Feito isso, vamos obter um ticket obtido, e aí você já vai partir para o procedimento de ingressar a estação no domínio Windows. Lembre-se, como eu mostrei anteriormente, essa estação Desk Ubuntu, ela não aparece aqui em Computers. Vejam. Então, é após esse comando que eu vou executar agora, que você vai entrar com as credenciais do administrator mais uma vez. A estação já foi ingressada. Vamos verificar se realmente deu certo. Olha só, a estação Ubuntu já ingressou no domínio Windows. André, qual é mais uma dica aí que eu posso fazer um teste? O embed tem o wb-info-u, que mostra os usuários, e o "-g", que mostra os grupos. Então, isso significa que aparentemente então tá tudo certo. Basta agora a gente então configurar quem? A gente vai falar do libpan. Então você já instalou ele, você vai então configurar essa configuração dele. É muito interessante. Agora no formato XML. Então aqui, pessoal, esse arquivo também está disponível. A configuração principal aqui é o que? Vejam, eu estou usando aqui o tipo CIFS, o nome do meu servidor, o IP, que a gente já viu. Olha esse ponto, o caminho. Então eu tenho no servidor Windows, né, uma pasta dados. Vamos checar isso aí, se você tem mesmo. Então, ó, eu tenho a pasta dados, está compartilhada essa pasta, e aí para os meus usuários, independente do usuário. Então, se eu criar João, Rosa, enfim, sem problema nenhum, né, porque eu estou usando aqui, ó, user, a variável user. Aqui eu estou dizendo aonde que ele vai montar, no home do usuário, de novo, mais uma vez, com o nome documentos. Então, pessoal, está prontinho. E aí, vamos fazer então o teste final. Qual que seria? A gente vai encerrar essa sessão do usuário André e vamos logar, por exemplo, a usuária Ana. Então, a gente já está logando a usuária Ana. E aí vem a parte bacana. Olha só, os documentos que a Ana tem aqui, ó, meu Grêmio, que a Ana tem, ela tem aonde, na verdade? Vamos criar uma pasta aqui, só para ficar bacana. Vamos colocar o nome de demo ms. Então, criou a pasta no Linux. E aí você vai ter o que? Você vai ter essa pasta na Ana, tá lá, demo.ms. Da mesma forma, se você deletar, você
já não tem mais essa pasta. Então olha que bacana, olha a experiência que você está dando para o seu usuário. E para fechar a nossa demonstração, a gente vai falar do Likewise, uma ferramenta que evoluiu muito, principalmente eu estou usando a versão 6, a última versão do Likewise Open. O que é bacana agora é que você não precisa mais passar o parâmetro nome do domínio barra nome do usuário, como por exemplo teched barra Ana e consequentemente a sua senha. E aí eu vou ingressar então essa estação lá no Active Directory. Pode ver que eu ainda não possuo essa estação, ela ainda não foi ingressada. Ok, agora sim. E vamos ver se realmente ela já está lá. Pessoal, feito isso, as duas estações, então duas maneiras de você estar ingressando uma estação Linux no Active Directory. Muito obrigado a todos e até a próxima.